Vamos resolver agora alguns problemas envolvendo as transformações isocóricas, isobáricas e isotérmicas que nós vimos no vídeo anterior, né? Na verdade, são problemas que envolvem, digamos assim, uma simplificação da lei dos gases ideais, né? Então, vamos aqui à primeira questão. Um balão contendo gás oxigênio mantido a pressão constante tem volume igual a 10 litros a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado... Bom, a primeira coisa que eu faço, né, eu passo de graus Celsius para Kelvin. Para passar de graus Celsius para Kelvin, eu somo 273. Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Vírgula 15, mas o vírgula 15 a gente desconsidera. Então, 27 mais 273 é 300. Então, isso é 300 kelvins. Tudo que nós vimos aqui é em kelvins. Por quê? Porque é com os graus, aliás, Kelvin não é grau, é com os kelvins que nós temos uma escala de temperatura relacionada com o zero absoluto, ou seja, a menor temperatura que um corpo pode atingir, que é o zero Kelvin. Então, na escala Kelvin de temperatura, ela se baseia do zero absoluto, o verdadeiro zero de temperatura. Em Celsius, isso seria menos 273,15 graus Celsius, a menor temperatura que um corpo pode atingir. Então, a escala Celsius não é baseada no zero absoluto, enquanto a escala Kelvin é baseada no zero absoluto. Por isso que a gente sempre usa a escala Kelvin, né? Nós temos, então, uma relação de proporcionalidade direta, porque é baseada no zero absoluto. Então, por isso que a gente sempre passa de Celsius para Kelvin. Mas vamos continuar a questão, então. Ele diz que a pressão é constante, portanto, é uma transformação isobárica e vale, então, aquela lei que diz o seguinte: volume 1 sobre a temperatura 1 é igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. Essa é a lei de Gay-Lussac. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Ele diz que o volume inicial é 10 litros, né? Tem volume igual a 10 litros. Então, eu tenho 10 litros dividido pela temperatura 1, que é 300 kelvins. 300 kelvins. Que é igual ao volume 2. O volume 2, ele diz, se o volume for dobrado, então o volume 2 vai ser 20 litros, né, o dobro de 10 litros, dividido pela temperatura 2, que é o que ele quer saber, né? Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Eu fico com 10 litros vezes a temperatura 2 é igual a 6.000 litros vezes Kelvin. Então, a temperatura 2 é igual a 6.000 litros vezes Kelvin dividido por 10 litros. Esse litro cancela esse litro, 6.000 dividido por 10 é 600 kelvins. Então, a temperatura 2 é 600 kelvins. Portanto, a alternativa certa é a letra C, né? A temperatura em Kelvin, aliás, a resposta certa é a alternativa B. A temperatura em Kelvin dobrará. A temperatura inicialmente era 300 kelvins e a temperatura passou a ser 600 kelvins. Então, a temperatura dobrou. Certo? E isso é meio, digamos assim, é óbvio, né? Porque é uma relação direta. Se eu aumento o volume, eu tenho que ter um aumento de temperatura para manter a pressão constante. Porque se eu aumento o volume, as partículas vão colidir menos entre si. Então, a pressão ela diminuiria. Mas como a pressão é constante, então eu tenho que ter um aumento da temperatura para compensar esse distanciamento das moléculas de gás. Certo? Então, a temperatura aumenta a energia dessas moléculas e vai fazer com que a pressão continue constante. E de cara eu já poderia ter tirado a letra A e a letra D, porque ela fala em graus Celsius, né? E você pode ver que a temperatura em Celsius ela não dobra. Isso aqui, 600 kelvins em Celsius, seria 600 menos 273, seria 9 menos 7, 2, seria 327 graus Celsius. Então, a temperatura nem dobrou e nem diminuiu pela metade. Ela pulou de 27 para 327 graus Celsius. Então, ela nem dobrou e nem diminuiu a metade. Certo? Aconteceu aí uma transformação que a gente não pode dizer que é proporcional, enfim, né? Ela aumentou, mas ela nem dobrou nem diminuiu a metade. Essas relações de proporção só acontecem quando a gente usa a escala Kelvin. E se eu tivesse triplicado o volume, a temperatura teria triplicado. Se eu tivesse quadruplicado o volume, a temperatura teria quadruplicado. Claro, porque a pressão é constante, né? É uma transformação isobárica. Isso é importante, senão essa equação não valeria aqui. Próxima questão. A figura mostra dois balões interligados por uma torneira. A interligação tem volume desprezível e no balão 1 a pressão é de 3 atmosferas. Então, aqui é 3 atmosferas. Abrindo a torneira e mantendo a temperatura constante, a pressão final do sistema será D. Então, a temperatura é
constante, ou seja, uma transformação isotérmica. Portanto, vale a lei de Boyle, que diz que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, vamos ver o que a questão diz. Ela diz que o volume inicial é de 5 litros, né? O V1 é de 5 litros e a pressão 1, a pressão no balão aqui, é 3 atmosferas. Então, vamos substituir 3 atmosferas vezes 5 litros é igual a pressão 2, é o que ele quer saber, né? Pressão 2 vezes o volume 2. Qual é o volume 2? Ele diz assim, abrindo a torneira. Então, qual vai ser o volume 2 aqui? E, aliás, aqui está faltando um dado que eu não desenhei no problema. Aqui, o volume do balão 2 é 7 litros. Certo? O volume do balão 2 é 7 litros. Eu esqueci de dar esse dado. Então, qual vai ser o volume depois que eu abrir a torneira? Será que vai ser 7 litros? Não, depois que eu abrir essa torneira aqui, o gás ele vai se espalhar por todo o sistema, por todos esses dois balões. Então, o volume total vai ser de 12 litros, né? Então, o volume 2 vai ser 12 litros, porque o gás ele vai se espalhar por todo o sistema. Então, o volume total vai ser 5 litros mais 7 litros, 12 litros, né? Tem uma pegadinha na questão, que você vai dizer, volume 2 é o volume do balão 2 é 7 litros. Não, é o volume total, né? Porque o gás ele vai se espalhar por todo esse sistema. Então, é 12 litros. Resolvendo essa equação, a pressão 2 é igual a 3 vezes 5 é 15, 15 atmosferas, vezes litro, dividido por 12 litros. Litro com litro cancela. 15 dividido por 12 é 1,25 atmosferas. Alternativa A. Você pode ver que pressão e volume são valores inversamente proporcionais, né? Se eu aumento o volume, a pressão ela diminuiu de 3 atmosferas para 1,25 atmosferas, né? É inversamente proporcional. Aumenta um, diminui o outro. E aqui em cima era o contrário, né? Se eu aumento o volume, a temperatura também aumenta. Então, é diretamente proporcional e não inversamente. Mas, enfim, vamos para a próxima questão. Num recipiente com 12,5 ml de capacidade, está contida certa amostra gasosa cuja massa exercia uma pressão de 685 milímetros de mercúrio. A temperatura é de 22 graus Celsius. Quando esse recipiente foi transportado com as mãos, sua temperatura elevou-se para 37 graus Celsius e a pressão exercida pela massa gasosa passou a ser aproximadamente... Então, a primeira coisa que eu faço aqui é converter, né, de Celsius para Kelvin. 22 mais 273 é... 22 mais 273 é 293, aliás, 295 Kelvin. 37 mais 273 é 310 Kelvin. Isso é a primeira coisa que eu faço, passar para Kelvin. Lembrando que Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. E ele diz o seguinte na questão. Num recipiente com 12,5 mililitros, né? Então, o volume é constante, a não ser, claro, que eu exploda esse recipiente e o gás ele se espalhe pelo ambiente. Mas eu suponho que isso não acontece, né? Então, o volume aqui é constante. É o volume do recipiente aqui, ele é constante. E ele diz, então, se o volume é constante, isso é uma transformação isocórica. E se é uma transformação isocórica, vale a lei de Charles, que diz que a pressão 1 sobre a temperatura 1 é igual à pressão 2 sobre a temperatura 2. Então, vamos substituir os valores aqui. A pressão 1 é 685 milímetros de mercúrio. 685 milímetros de mercúrio, é uma unidade de pressão. Dividido por, temperatura 1 é 295 kelvins, que é igual a pressão 2 é o que eu quero saber, dividido por temperatura 2, que é 310 kelvins, né? Depois que eu transportei o recipiente com as mãos, a temperatura aumentou. Resolvendo essa equação, eu fico com P2 é igual a... O tempo aqui está quase no fim, então eu vou fazer com a calculadora. Então, 310 vezes 685 dividido por 295 é igual a 719,83. 719,83 milímetros de mercúrio. Porém, as respostas aqui nas alternativas estão em atmosferas, então eu tenho que converter isso aqui. De milímetro de mercúrio para atmosferas, eu divido por 760, porque uma atmosfera é igual a
760 milímetros de mercúrio. Então, eu vou, para passar de milímetros de mercúrio para atmosferas, eu divido por 760. Então, quanto que é isso dividido por 760? 0,94 atmosferas aproximadamente. 0,95, porque é 47 aqui, né? Então, é aproximadamente 0,95 atmosferas. Só dividir por 760 para converter. Então, a resposta correta é a alternativa C. Era isso, espero que tenha ficado bem claro e até o próximo vídeo. E um único detalhe, você pode perceber aqui que não importa o tipo de gás que eu tenho, né? Aquele desgasa oxigênio, aqui na outra questão ele também desgasa oxigênio. Isso é só mais para dar um enunciado, né? Porque a substância em si não importa. O que importa é um gás, né? Podia ser gás hélio, gás hidrogênio, não ia mudar nada no comportamento da substância, porque a gente assume que é um gás perfeito. Enfim, até o próximo vídeo.